E para todo mundo que está chegando depois, o mini teste já está lá na plataforma lá, tá? Olha só, gente, as plantas têm dois ciclos, né? Duas fases reprodutivas, duas fases de vida, gametófito e esporófito. A briófita, quem domina a maior parte do tempo, que é visível aos nossos olhos durante a maior parte do ano, é o gametófito. De vez em quando pinta os esporófitos na época de reprodução, você consegue enxergar os dois. Nas pteridófitas, o gametófito ele não é a fase mais duradoura durante a vida da planta. A planta que você vê aí nas suas casas aí de pteridófitas são os esporófitos. O gametófito só vai surgir em momentos ali específicos, ele é pequenininho, ele não é fácil de ver olho nu, não. Das pteridófitas para frente, todo mundo que a gente vê no dia a dia, a gente está vendo os esporófitos. Os gametófitos são cada vez menos difíceis, mais difíceis de serem vistos, tá? E aí, galera, dito isto, sobre as gimnospermas, elas vieram quebrar um ciclo importante, que era o que tanto as briófitas como as pteridófitas ainda dependiam da água para o gameta feminino chegar até o gameta masculino. Alguém tem alguma dúvida até agora? Estou só dando uma recapitulada para não chegar com essa informação dos ciclos aqui e a galera ficar boiando. Alguém tem alguma dúvida nesses quesitos que eu passei? Então tá bom. Aí é o seguinte, as pteridófitas, né, mais conhecidas, mais fáceis da gente ver, são os pinheiros, as araucárias da vida. Elas vão possuir agora uma espécie de flor rudimentar, mas não é uma flor. A estrutura que faz a reprodução, a estrutura reprodutiva que a gente vê nas flores, por exemplo, são estruturas reprodutivas, elas começaram a surgir nas gimnospermas, só que é uma estrutura assim, bem primitiva, que é o pinhão que a gente fala, ou a pinha, né? Essas meio que abacaxi, essas coisas aí. Tá? É estrutura reprodutiva, tem masculina e feminina. Elas não têm pétalas, tá? Não formam frutos, não tem cheiro, não tem cor, tá? E ó, como eu citei na aula passada, essas estruturas reprodutivas deram origem ao cara que fez essas plantas não precisarem da água mais para os gametas se encontrarem. Quem é responsável por essa façanha é o grão de pólen, tá? O grão de pólen é carregado pelo vento e assim você consegue fazer o processo de fecundação sem depender da água. Mas é o cara que faz essa história toda, é o grão de pólen, tá? E no final das contas, depois da fecundação, nós vamos ter a formação de sementes. Uma estrutura que dá proteção e reserva nutricional para o embrião desenvolver no início da sua vida. Isso que eu precisava de recapitular. E aí, como é que funciona o processo desse? Tem muitas plantas dessas que são dioicas, outras são monóicas. Dioicas é o quê? Tem uma que é macho e tem outra que é fêmea. Monóica é quando a planta é hermafrodita. Basicamente é o quê? O vento passa, leva o grão de pólen da estrutura macho para a estrutura fêmea. O grão de pólen, quando ele chega na estrutura fêmea, ele vai produzir uma estrutura chamada de tubo polínico, e é esse cara que faz os gametas se encontrarem. Tá? Então o vento carrega o grão de pólen e ele vai desenvolver uma estrutura chamada tubo polínico que faz a fecundação, formando o embrião que naturalmente vai dar origem à semente e por aí vai. Gente, alguma dúvida nessa lógica? Vento faz o grão de pólen encontrar a estrutura feminina. Lá dentro, o grão de pólen germina, formando o tal do tubo polínico, que vai ser a estrutura que faz o gameta masculino encontrar com o feminino. Só isso. Se você entendeu isso aqui, agora a gente só vai desmiuçar pequenos detalhes. Tá? Aí eu vou pegar lá do planeta Bio, que aqui tá muito poluído, né? E aí é o seguinte, vamos lá. Vou pegar peguei tipo um
um esqueminha aqui de conceitos, né? Vou deixar aqui no chat, porque vão ter alguns termos aí que, se você estiver boiando, você olha ali. Tá? Eu vou citar esses termos, naturalmente eu vou explicá-los, mas fica o lembretinho aí. Se você quiser anotar no seu livro. Aí fica a seu critério. Pegando só os principais aqui que vão ter relação com o que nós vamos falar. Gente, todo mundo pronto aí? Vou começar a brincadeira aqui. O que acontece? Esporófito, tá? Produz a estrutura reprodutiva, que é essa flor primitiva, tá? Digamos assim, que são chamados de estróbilos, tá? É o aparecimento dos estróbilos em épocas reprodutoras, ou seja, é a estrutura reprodutiva que vai aparecer na hora que a planta vai fazer sua reprodução. E aí, no mundo da botânica, a partir de agora, vai funcionar assim. Tudo que tem a palavra mega está relacionado ao feminino. E tudo que tiver a palavra micro está relacionado ao masculino. Ok? Tudo que é mega é feminino, micro é masculino. Então, como que vai funcionar, então, esse ciclo reprodutivo da estrutura feminina até a formação do seu gameta? Nós vamos ver o mesmo para o masculino. Então, você vai ter aqui o nosso amigo, a nossa estrutura feminina reprodutiva, tá? E dentro de cada negocinho desse aqui, tá? Dentro de cada estruturazinha desse aqui, lembra, o esporófito produz esporos, isso aí a gente já está sabendo. Então, dentro de cada estrutura dessa aqui, vão ser os mega esporângios, ou esporângios. Cada estrutura dessa aqui é produtora de esporo. Tem o nome de mega porque é feminino, tá? E aqui está a célula que sofre meiose. Por quê, gente? Os esporos são sempre produzidos por meiose, né? A gente já aprendeu isso aí desde os ciclos passados. Então você tem a estrutura feminina, do esporófito, e lá você tem dentro dela vários esporângios, né? Que são aquelas estruturas que vão formar os esporos. Se eu pego uma célula aqui, que a gente chama chamar de célula-mãe, que é a célula que eu uso para fazer a meiose. Faço a meiose de uma célula, vou formar 4 haploides. Ó. Essas células que surgem pela meiose são os nossos esporos, como a gente viu antes. Só que aqui eles passam a ter o nome de megásporo, né? Pode ser feminino. E aqui é igual na mulher. Quando a mulher vai produzir os seus óvulos lá, pela meiose ela faz 4, mas degenera 3. Só sobra 1, tá? Por isso que esse cara que sobra tem o nome de funcional. Então, ó, esporófito, sua estrutura reprodutiva, que é a característica de gimnosperma, faz a meiose aqui, forma seus esporos, no caso megásporos, tá?
Só que dos 4 esporos, 3 degeneram e só sobra um. Esse esporo, tá? Não é aquela história? Esporófito dá origem a esporo, o esporo germina formando um gametófito. O gametófito dá origem a um gameta. Então, esse esporo que sobra, tá? Megásporo, tá? Ele vai desenvolver, tá? Ele vai desenvolver e vai formar um gametófito feminino, que é essa bolinha aqui dentro. Esse grupo de células aqui dentro, tá? E o gametófito produz o gameta, que no caso é a nossa amiga osfera, tá? Ok? Então vai dar origem à nossa osfera. Ok? O que quer dizer o arquegônio, pessoal? É a estrutura que vai produzir o gameta feminino, tá? Ô, gente, estão alguma dúvida? Vou dar um resuminho aqui para o senhor. Esporófito. Esporófito através do megaestróbilo produz os esporos, né? Que no caso a gente chama de megásporo. E só fica um megásporo funcional. Esse cara vai dar origem ao gametófito feminino e vai dar origem à oosfera, que é o gameta feminino. Ô, gente, depois que a gente explica e mostra as imagens, naturalmente, quando você lê um resuminho desse aqui, passa a fazer mais sentido. Porque se eu chegar de cara e mostrar isso aqui, vocês não vão entender. Porque o masculino agora vai ser tudo muito parecido, assim, a lógica. Alguém tem alguma dúvida aí? Eu procurei ser bem objetivo e claro, mas às vezes alguém pode ter ficado confuso aí. Só falar. Então tá bom. Então vamos ao masculino. Vamos ver que não tem. Ó, mudou para o micro. A história muda para micro o nome, né? Então, ó, esporófito, estrutura reprodutiva, estróbilo, como é masculino, microestróbilo. Aí cada quadradinho desse aqui é o esporângio, né? Aonde produz os esporos, tá? Esporângio é isso. No caso, microesporângio. Vai produzir o seu esporo, né? Vai fazer meiose, através da meiose vai produzir seus esporos. Seus esporos vão dar origem ao gametófito masculino, que vai dar origem ao gameta masculino. Mesma lógica, com pequenas diferenças. Então vamos lá, ó. Microesporângio, tem as célulazinhas que eu uso para fazer a meiose, forma os nossos esporos. Tá? Aí, galera, como a gente já viu, o esporo dá origem ao gametófito. Só que o nosso gametófito que é formado aqui, gente, ele é um gametófito
imaturo, ele não é totalmente formado, tá? Essa formação final dele só vai acontecer quando o nosso gametófito vai encontrar com a estrutura feminina. E se a gente quisesse dar o nome aos bois bem assim, claro, o tal de grão de pólen que a gente tanto está falando, ele é o nosso gametófito, tá? O gametófito masculino é o grão de pólen, tá? Então vamos lá. Formou aqui, fez meiose, fez os esporos. Cada esporo desse, ele vai se transformar no grão de pólen, tá? Ele vai se transformar no grão de pólen. Esse grão de pólen, ele é o gametófito masculino imaturo. Ele só terminará o seu amadurecimento quando ele formar o tal do tubo polínico, tá? Que só ocorre no momento da fecundação. Então, esporo forma gametófito masculino imaturo. Quando um grão de pólen desse viaja e encontra a estrutura feminina, ali ele vai formar o tubo polínico. Ali seu gametófito masculino está terminada sua maturação e ele vai estar ali carregando o seu gameta masculino. Detalhe, gente, um esporo, que é uma célula formada por meiose, ele é haploide, né? Ele é M. Quando ele vai desenvolvendo o grão de pólen, o núcleo, né, com o material genético que ele tem, que ele sofre meiose e passa a ter esses dois núcleos. Ó, tá? Um vai formar o tubo polínico e o outro vai formar o gameta masculino. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Só fazer a adaptação. Vamos usar um micro. Forma esporos. Os nossos micrósporos. E vão gerar o nosso gameta masculino imaturo, que é o nosso grão de pólen. Grão de pólen que possui dois núcleos, onde um irá gerar o tubo polínico e outro formará o gameta masculino. Maturação do gametófito só termina na fecundação. Galera, vocês precisaram de mais importante resumido, tá? Isso aí. Tá? Gametófito masculino é um grão de pólen que vai possuir dois núcleos, como você claramente vê no desenho da história, onde um núcleo vai formar o tal do tubo polínico e o outro vai formar o gameta masculino. Tá? Essa formação, esse término desse amadurecimento só surge no momento da fecundação. Essa estrutura é o ciclo até o gameta, né, da parte masculina. Gente, está claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Eu quero que vocês entendam. Aí ninguém não?
Então tá bom. Então agora nós vamos para os finalmente. Aqui nós temos o nosso gametófito masculino. E aqui nós temos o nosso gametófito feminino. O nosso gametófito feminino, dentro dele, ele vai ter o nosso gameta masculino que está aqui, tá? O nosso gameta feminino, tá? Só que você tem que entender o seguinte, o gametófito feminino aqui, tá vendo que ele tem dois esquemas iguais? A gente tem um arquegônio, ó, lembrando, o que é o arquegônio? É simplesmente o nome da estrutura que nós damos, que vai ter o nosso gameta feminino. Olha lá, estrutura reprodutiva que produz o gameta feminino na briófita, pteridófita e gimnosperma. Então é simplesmente isso. No gametófito você vai ter estrutura que vai formar em si o seu gameta feminino. Só que aí, nesse caso rola uma mitose, você passa a ter dois. Mas vamos lá. Como é que é a história da fecundação? O nosso grão de pólen viajando pelo vento, após ele estar formado, né, que ele tem um núcleo que vai dar origem ao tubo polínico, o núcleo que vai dar origem ao nosso gameta masculino, essa finalização só vai ocorrer quando ele chegar aqui no gameta feminino. Então ele viaja, a partir do momento que ele está amadurecendo. Tá vendo? E aí ele faz a fecundação. O que acontece? Por que essa fecundação não é dependente da água, gente? Porque através do nosso tubo polínico, ele injeta o gameta masculino lá no gameta feminino. Então ele faz a fecundação. Não precisa de ter um gameta masculino nadando para chegar até o gameta feminino, tá? O nosso gameta feminino ele tem uma aberturinhazinha, que é onde justamente o grão de pólen faz o processo todo. Essa aberturinha é chamada de micrópila, tá? Interessante, o grão de pólen tem uma estrutura para ajudar a ser carregado pelo vento, que é o que chama-se de saco aéreo, ok? Então, quando ele chega aqui, o gametófito masculino termina seu amadurecimento, formando o seu tubo polínico, tá? E aí, o que vai acontecer? Uma dessas células vai formar um tubo polínico e o outro núcleo reprodutivo aqui que eu falei que dá origem aos gametas, o que ele vai fazer? Ele vai sofrer uma outra mitose aqui e vai dar origem ao que nós vamos chamar de células espermáticas, tá? Que vai ser os gametas masculinos, tá? E uma dessas células espermáticas é que fecunda o asfero. Ó, formou o tubo polínico, a outra célula reprodutiva se dividiu em duas, formou o gameta masculino. O primeiro que chegar aqui vai fecundar, formando um zigoto que vai sofrendo mitose e forma um embrião. E o embrião, ó, medida que ele vai desenvolver, a gente vai ter a semente formada, tá? O embrião aqui dentro, tá? E aí, o gametófito feminino, pessoal, ele vai acumulando nutrientes nessas estruturas aqui e vai formar o que nós chamamos de endosperma, que é uma reserva nutritiva da semente. Ó. Fecunda, tá? E esse aqui ele vai formar o zigoto, que vai fazendo várias mitoses, forma o embrião. E todas essas outras estruturas aqui, nessa brincadeira, vão acumulando reservas. Naturalmente, o outro se desmanchou, que não foi fecundado. Vai acumulando reserva para formar o que eu chamo de endosperma. Que é isso aqui que vai manter a plantinha desenvolvendo no início da sua vida ali no solo. Tá? A semente da gimnosperma é chamada de pinhão, no popular. E
E o estróbilo, né, que é aquela estrutura, é chamada de pinha. Tá? A gente chama isso de pinha. Agora a gente vê o esquema geralzão rolando. Fez meiose, formou os esporos, que, né, deu origem ao gametófito feminino. Mesma coisa. Fez os seus micrósporos, que sofreram... deram origem aos micrósporos por meiose, que depois formam esporos que vão originar os gametófitos imaturos. O vento vai carregar o nosso amigo grão de pólen. Chegando aqui, ele desenvolve-se de forma que forma o tubo polínico, terminando seu amadurecimento, e o tubo polínico vai carregar as células reprodutivas aqui, né? Que essa célula roxinha sofre uma mitose, formando 2 gametas. O primeiro que chega aqui fecunda. Feita a fecundação, a outra estrutura se desmancha e essa estrutura aqui interna vai acumulando nutrientes, onde você vai ter o embrião, a reserva nutricional chamada endosperma e a semente. Tá? Essa reserva nutricional é usada justamente no desenvolvimento inicial da planta. E aqui a gente vai dar origem ao nosso esporófito. Ficou claro, galera? Habla comigo aí. Então, beleza. Gente, eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu ficar explorando os detalhes e tudo mais aqui, eu já quero pegar direto o ciclo lá da gimnosperma, porque a gente já tá com essa lógica toda dentro da cabeça. Deixa eu pegar uma animação correta. Beleza? Vamos pegar o ciclo da angiosperma agora, que é a próxima planta e grupo final, porque já tem muita coisa semelhante, já fica tudo mais fácil. A gente bate muita coisa na mesma tecla, já fica fácil. Então, basicamente, só antes de a gente entrar nisso aqui, as angiospermas vão ter as flores, que são as estruturas reprodutivas. Igual você tinha os estróbilos, aqui agora são flores. Você tem as flores que podem ser hermafroditas, e tem as flores que podem ser só machos e flores que podem ser só fêmeas. Aqui está uma flor que tem as duas estruturas. A estrutura aqui em rosa, aqui no meio, é a estrutura reprodutiva mais feminina. E essas coisinhas em azul que são chamadas de anteras aqui são estruturas masculinas. Vou pegar a feminina. Como é que vai ser então esse ciclo da história? Você tem a estrutura feminina que agora tem um ovário. Antes não tinha um ovário, não. Você tinha ovo, mas você não tinha ovário. E lembrando, né, gente, as flores estão nos esporófitos dessas plantas. Então, todo esporófito vai produzir esporos. Os esporos vão produzir gametófitos que vão dar origem a gametas. Então, vamos lá. No meu esporófito, eu vou ter o meu esporândio, né? Ou mega esporândio, que são as minhas flores. E aí, o que nós fazemos? Fazemos meiose para formar os esporos. É igual lá, ó. Os esporos que eu formo, os megásporos, forma-se 4, só que 3 degeneram. Só sobrevive 1. Qual que é a diferença agora, gente, aqui? O nosso esporófito,
através da estrutura reprodutiva, vai formar os esporos, onde somente um megásporo, os esporos são os megásporos, e só um megásporo, e só fica um megásporo funcional. Tá? Depois que fica esse megásporo funcional, gente, aí é que está a diferença. Ele sofre 3 mitoses, originando 8 células. Essa é a diferença aqui. Vamos botar igual está ali, né? Núcleos. 8 núcleos. Então é isso. Ó. O funcional, na gimnosperma não tinha nada disso. Aqui ele vai fazer 3 mitoses sucessivas. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. Tá vendo? Formando 8 células. Dessas 8 células, tá? Uma é o nosso gameta feminino, que é o tal da osfera, que vocês conhecem. O resto é tudo novidade. Tá? Então, sofre 3 mitoses originando 8 núcleos. O gametófito feminino, que é esse cara aqui, vai ter a osfera ali. Tá? Ô, gente, alguém tem dúvidas? Qual a novidade aí? O nosso gametófito feminino vai ser chamado de saco embrionário. Gente, alguém tem dúvida? Tudo igual. Tem a formação do megásporo aqui. Depois nós vamos fazer 3 mitoses com o cara, formando uma célula com 8 núcleos. E o masculino? O masculino é mais tranquilo. Estrutura, vai lá, vai fazer meiose. Forma os esporos, que vão dar a origem aos nossos grãos de pólen. Tá? Olha lá. Com 2 células, como vocês já conhecem. E é aquela história, gametófito imaturo. Quando ele chega lá na estrutura feminina, é que ele termina o seu amadurecimento. Né? Lembrando, ele tem uma célula que vai formar o tubo polínico e outra célula vai formar o gameta masculino, que é a brincadeira. Terminou seu amadurecimento. A célula que forma o tubo polínico desenvolve ele, e a outra célula vai sofrer uma mitose, formando lá 2 gametas masculinos, são os núcleos espermáticos. Aqui agora a gente vai ver a parte da fecundação. Questão seguinte, galera. Ó, fez a fecundação, tem os 2 núcleos espermáticos, né, que são os gametas masculinos descendo. Aqui é que rola uma diferença. Além da parte feminina, aqui está a nossa outra diferença, que é o quê? Lá na gimnosperma, esses 2 núcleos espermáticos, quando descem, só um fecunda, o outro degenera. Aqui não. Você vai ter um fecundando o óvulo e o outro fecundando juntando 2 células que estão aqui no meio, ó, as rosinhas. Reparam para vocês verem. Essas 2 rosinhas aqui, ó, um gameta se junta ao óvulo e o outro se junta a essas 2 aqui, ó. Vou só chegar lá na rosinha para vocês verem. Ó. Essas rosinhas têm nomes de núcleos polares. Então, ó, um se junta ao óvulo e o outro se junta a esses núcleos polares. Tá? A que juntou o óvulo vai fazer o zigoto, que vai dar origem ao embrião. E a que se juntou os 2 rosinhas vai formar o tal do endosperma agora. Tá?
Esse endosperma vai ser uma reserva alimentar, só que a diferença agora é que ele é triploide, ele é 3N, tá? Diferente do caso anterior. Então, gente, a questão masculina aqui não tem diferença, não. É só no mesmo processo que a gente viu do outro caso. É só lá na hora da fecundação que vai ter uma diferença. Mas já deu pra gente bater uma ideia bem boa disso aí. Alguém tem alguma dúvida? Tem gente aí? Deu pra entender mesmo? Ah lá, hein? Nas aulas todo mundo fica sem entender nada. Agora nessas lives a galera entende tudo que eu fico até desconfiado. Só vou fazer a chamada então. Ô, gente, esse slide eu já tinha disponibilizado aí para vocês nos conteúdos que eu subi, tá? Então, para vocês fazerem um mini teste. Tá lá o esquema. A lista aí, Ana Júlia, Brenda, Bruno, Caio, Clara. O Bruno não tá, né? Eduardo, Gabriela. Isadora, João Gabriel, Letícia, Lisa. Presente. Quem que tá falando presente? João. O João, mais quem? Gabriela? Isadora que falou. Tá, Isadora. Letícia, Lisa, tá aí. Lívia, Lucas, Luiz Felipe. Lívia, Lucas, Luiz Felipe, Luísa Diogo, Luísa. Lucas, Manuela, Marcelo. Manuela, Marcelo, Maria Clara, Maria Eduarda. Marianas, Milena, Samira, Serginho e Vitória. Então é isso aí, galera. Por hoje é só. Até mais vitórias, né? Isso aí. Abraço para vocês. Qualquer coisa lá no MITES é só me falar. Abração aí. Até mais.
Tutu, tutuco.
Botôniton.